E aí, galera do segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma videoaula de Química aqui do setor B. Hoje vamos dar uma olhadinha nas aulas 17 e 18 da apostila de vocês, que fala sobre as células a combustível, também conhecidas como pilhas de combustível, tá? Então, o que são as células ou pilhas a combustível? Elas são células eletroquímicas, certo? Em que são consumidos um agente redutor e um agente oxidante, né? Da mesma forma como a gente, né, toda pilha a gente trabalhou, sempre tem um agente redutor e um agente oxidante. Mas nesse caso, né, o agente redutor a gente vai chamar de combustível e o agente oxidante a gente vai chamar de comburente, né? E tanto combustível e comburente são fornecidos e consumidos continuamente dentro dessa pilha, né? Então, quando a gente pensa em uma pilha normal, a gente pensa sempre em um recipiente que tem lá uma determinada quantidade de reagentes e quando aqueles reagentes acabam, a pilha também acaba. Né? Existem as pilhas recarregáveis, lógico, existem as baterias recarregáveis, mas existe uma quantidade finita de reagentes ali dentro para fornecer a energia elétrica. Quando a gente está pensando numa pilha combustível, na verdade, então a gente está pensando que todos os reagentes ali, tanto o oxidante quanto o redutor, eles estão sendo fornecidos e retirados desse sistema. Né? Então ele tem uma cara ali um pouco diferente de uma pilha comum. O caso mais famoso, ali, a mais comum dessas células a combustível é a célula combustível de hidrogênio. Né? E o que acontece aqui na célula combustível de hidrogênio? Ela tem o hidrogênio, como vocês podem ver aqui nesse GIF. Né? O hidrogênio, né, as moléculas de H2 entrando aqui de um determinado tanque, onde está sendo fornecido esse hidrogênio, elas, neste eletrodo, elas vão, notem ó, que vão perder elétrons, certo? Está perdendo elétrons, isso aqui é o ânodo, né? Está acontecendo uma oxidação. Esses elétrons vão passar pelo sistema até chegar pelo cátodo. E o que acontece com esse H+? Esse H+, ele vai passar, depois que ele é formado, ele passa por uma membrana de troca de prótons, aqui no caso, uma membrana permeável que faz com que esses H+, possam se movimentar em direção ao cátodo. E quem que está chegando no cátodo? Quem que vai receber esses elétrons que o hidrogênio perdeu? Está entrando oxigênio do ar. Né? Então, esse oxigênio que está entrando aqui, ele recebe esses elétrons, e ao receber esses elétrons, ele forma o O2-, que se junta com esse H+, formando água. Então, notem que interessante aqui. A gente tem uma reação de duas semi-reações iguais de uma pilha qualquer. A gente tem a oxidação do hidrogênio aqui no ânodo e a gente tem a redução do oxigênio no cátodo. A diferença é o quê? A gente está alimentando esse sistema o tempo todo com hidrogênio, a gente está alimentando esse sistema o tempo todo com oxigênio e a gente faz com que esse H+, que foi formado no ânodo, e o O2-, que foi formado no cátodo, se juntem formando água como produto, que pode ser retirado desse sistema. Né? Então, a gente tem aqui, além dos reagentes estarem entrando o tempo todo, né? Eles estão sendo alimentados, o produto está sendo retirado aqui, então essa pilha ela nunca acaba. Né? Ela está utilizando o tanque de hidrogênio, um tanque de oxigênio, ou o oxigênio do ar, como o caso aqui, para que ela aconteça. E o mais importante, né, quando a gente pensa das vantagens aí da célula combustível, ou uma das mais importantes, é que o subproduto aqui é água. Né? Que não polui, não tem nenhum problema a formação de água dentro de uma célula. Vamos aqui, um outro GIF aqui mostrando o mesmo processo. Aqui a gente tem o hidrogênio entrando. Aqui no cátodo, no ânodo, ele vai perder esses elétrons que vão passar pelo sistema. Esse H+ vai migrar até o cátodo, onde o oxigênio está entrando, recebendo esses elétrons e formando as moléculas de água que vão ser retiradas. Aqui mostra uma coisa importante, né? Nem toda a energia do sistema é convertida em energia elétrica. Existe aqui ó, a perda de calor. Né? Então, parte da energia vai ser perdida na forma de calor, normal para um sistema como esse. Tá? E aqui mais uma representação também dessa célula combustível de hidrogênio, que é o quê? O hidrogênio entrando aqui no polo negativo, né? No ânodo dessa célula, dessa pilha. Ele perde os elétrons que fazem o motor girar aqui. O H+, que é formado, vai passar por essa membrana. Quando o oxigênio receber esses elétrons, no cátodo vai formar essa molécula de água que é retirada aqui do sistema. Tá bom? Então essa é a célula combustível mais famosa, não é a única, a única que existe, mas é a que tem mais estudos para sua utilização. Tá bom?
aqui uma representação estática aqui para a gente entender todos os processos. Então, aqui o gás hidrogênio, que é obtido a partir do gás natural, ele entra no sistema aqui no ânodo, né? A semi-reação que ocorre é essa, o H2 forma 2H+, e perde 2 elétrons, né? Parte do hidrogênio que não é consumido no sistema é retirado ali. Esse H+, que é formado no ânodo, ele migra através desse eletrólito, dessa membrana, até o cátodo, né? Quando chega no cátodo, esse elétron que o hidrogênio perdeu, que passou por esse sistema, que gera uma diferença de potencial de 0,7 volts, ele é recebido pelo oxigênio do ar que está entrando aqui, e esse oxigênio do ar recebe, ao receber elétrons e reagir com o H+, que migrou do ânodo para o cátodo, ele tem essa reação aqui, o O2 mais 4H+, recebendo 4 elétrons, formam 2 moléculas de água. E essa água é retirada, então, aqui do sistema o tempo todo, né? Então, esse sistema fica funcionando o tempo todo e reagindo o tempo todo. Essa aqui é a imagem de uma célula combustível de verdade, né? Então a gente tem aqui várias placas, né? Essas várias placas são os vários eletrodos ali. Então aqui são várias células ligadas em série, né? Então a gente tem cátodo, ânodo, e as membranas entre elas para que exista a passagem desses cátions H+, que são formados, né? Notem aqui duas coisas, né? Nessa célula combustível, a gente tem aqui um vidrinho que tem uma mangueira aqui para esse vidrinho, que é justamente para retirar esse produto, né? O produto dessa célula combustível é a água que está sendo retirada, enchendo esse vidrinho. E outra coisa que a gente viu é que existe a dispersão de calor, né? Então tem aqui um pequeno ventilador ali para resfriar esse sistema. Tá? Então as células a combustível. Aqui uma outra representação, né? De como é montada aquela célula em série aqui, onde a gente tem os eletrodos e as membranas com os canais de fluxo de gás e por onde entra e por onde sai cada um desses gases. Quais são as aplicações das células a combustível? Né? Ela pode ser aplicada no transporte, ela pode ser aplicada em aparelhos portáteis e ela pode ser aplicada em geradores estacionários. Então vamos dar uma olhada em cada um deles. Em transportes, por exemplo, em ônibus, né? Se a gente tiver um ônibus aqui que tenha aqui tanques de hidrogênio, esse hidrogênio pode ser utilizado para alimentar uma célula combustível que vai gerar eletricidade para mover um motor elétrico, certo? E também para carregar algumas baterias. E essas baterias e essa energia armazenada nas baterias pode ser utilizada também por esse motor elétrico. Quando, por exemplo, se por acaso acabar essa quantidade de hidrogênio dos tanques. Isso existe no mundo real, né? Por exemplo, na cidade de Londres, lá em 2012, quando ia ter as Olimpíadas de Londres, o governo investiu nesse combustível, né? Nessa forma de transporte, e existem lá vários táxis que rodam pela cidade com aqui esse sinal de zero emissão, né? Ou seja, não está emitindo CO2, não está emitindo poluentes, né? Porque o único produto é a água, e eles rodam ali normalmente pela cidade. Tem também ônibus, né? Que são aqui os ônibus com zero emissão. Tem aqui a fórmula da água para mostrar que o único produto da célula combustível é a água, então ele não polui. E também em carros particulares, né? Já existem várias empresas, né, automotivas que estão investindo forte em carros que são movidos a hidrogênio. Sempre que a gente ouve falar de um carro movido a hidrogênio, a gente está pensando num carro que tem uma célula combustível de hidrogênio, que é essa que a gente viu. Tá? Então, por exemplo, tem aqui o caso do Toyota Mirai, que é um carro da Toyota, mas hoje em dia quase todas as grandes marcas de automóveis têm estudos ali e alguns carros que já estão rodando por aí. Esse aqui é um desses casos, né? Essa notícia aqui é de 2018, quando ele já estava em fase de testes. Hoje em dia ele já pode ser adquirido aí nas lojas de automóveis, tá? Então, essa é uma tecnologia que existe hoje em dia já, a utilização do hidrogênio ou de outras células a combustível para o transporte. Outro caso é para aparelhos portáteis, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem que mostra células a combustível para um uso aqui militar ou em situações extremas, né? Então tem aqui, por exemplo, pode ser utilizada para equipamentos de comunicação, para uma unidade de GPS, para óculos de visão noturna, né? Onde aqui existem cartuchos
de combustível, né? Então, num transporte, num carro, num ônibus, pode ter ali um tanque de hidrogênio. Quando a gente está pensando no aparelho portátil, não vai ter um tanque, mas podem ter ali cartuchos que contenham esse combustível que possa ser utilizado, encaixado no aparelho e vai ser consumido ali por essa reação que produz corrente elétrica. Tá? Então, ó, um caso aqui, uma notícia já antiga, de 2016, mas que mostra que já há muito tempo se vem pesquisando sobre isso, que é o quê? De criar celulares, por exemplo, movidos a células a combustível. Né? E uma bateria movida a um combustível, né? Essa célula a combustível, duraria 7 dias seguidos sem precisar ser trocada. Né? Então ela duraria muito mais do que uma bateria comum que a gente utiliza. Qual que é a diferença? É que a bateria comum, quando ela acaba, a gente coloca para recarregar. E uma bateria a célula combustível, na verdade, a gente teria que trocar esse cartucho de combustível. Né? Quando o combustível acaba, a gente precisa colocar mais combustível. Né? E, enfim, existem muitas pesquisas para ver se existe uma forma da gente utilizar de forma mais inteligente a energia e ao invés de usar baterias comuns, a gente usar células a combustíveis mesmo nos aparelhos portáteis, como os celulares. Tá? Então, essas pesquisas existem. Quem sabe aí nos próximos anos a gente não tem alguma coisa nesse sentido surgindo por aí. Tá? E por último, a gente tem os geradores estacionários. Seria o quê? Geradores dentro das casas ou dentro dos prédios, gerando eletricidade dentro do próprio local. Né? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, aqui, um tanque de hidrogênio, ele poderia alimentar uma célula combustível que geraria corrente elétrica para vários os equipamentos elétricos em geral da casa, central de aquecimento, água quente, enfim, qualquer coisa. E também essa casa estando ligada na rede elétrica, existe uma troca. Se o consumo de eletricidade não for suficiente do que a célula produz, ele pega um pouco de energia da rede elétrica, mas se o contrário, se a energia gerada aqui for maior do que a consumida na casa, ele doa essa energia elétrica para a rede e poderia até gerar ali diminuição nos pagamentos de contas de eletricidade, etc. Né? Então, um caso de gerador estacionário que a gente tem por exemplo, a gente viu ali um carro da Toyota, né? O prédio da Toyota, onde é feita a pesquisa sobre células a combustível, é movido por um gerador estacionário de hidrogênio. Né? Então, se eles fazem as pesquisas de célula combustível, esse prédio, toda a eletricidade desse prédio é gerada por um gerador estacionário, que esse aqui é um gerador bem grande, que gera uma quantidade de eletricidade suficiente para que todo o prédio seja alimentado. Tá? Beleza, então estamos falando aqui de célula combustível, coisas que já existem hoje em dia, mas que podem ser mais exploradas no futuro próximo. Né? Quais são as vantagens de uma célula combustível? Primeiro é a eficiência energética. Em uma célula combustível é possível a gente aproveitar 90% da quantidade de energia química ali que a gente fala, né? Transformar em energia elétrica. Hoje em dia, as células a combustível têm ali em cerca de 42%, 42%, 45%. Para a gente comparar, um motor a combustão interna, tipo de um carro, ele só aproveita 25% da energia. Todo o resto da energia é dissipado e perdido, por exemplo, na forma de calor. Né? Então, mesmo hoje em dia, ele já é mais eficiente, mas ele pode se tornar muito mais eficiente, 90%. Outro caso, outra vantagem, né? A redução dos custos de transporte e das perdas energéticas nas redes de distribuição. Até 90% da energia elétrica é perdida nas redes para sair lá das usinas onde ela é gerada até chegar nas nossas casas. Né? Se a gente tivesse geradores estacionários ali menores e mais localizados, essa perda seria diminuída. Os níveis de poluição são baixíssimos porque os compostos formados são ali água ou outros produtos menos poluentes, né? Ele tem uma versatilidade quanto ao tipo de combustível, a gente viu ali a de hidrogênio, mas na verdade podem existir células com diversos tipos de substâncias para serem oxidadas, gás natural, gasolina, metanol, etanol, entre outras, tá? E existe por trás dessas células a combustível um elevado potencial de desenvolvimento científico, tecnológico e econômico. Né? Então, quando a gente pensa no futuro, é importante investir nesse tipo de coisa para que a gente gere todo esse desenvolvimento e também uma nova área da economia ali para ser explorada. E quais são as desvantagens das células a combustível?
das células a combustível? Primeiro, a utilização de metais nobres como ouro e platina. Então, aqueles eletrodos onde ocorrem as trocas gasosas ali, eles precisam ser, hoje em dia pelo menos, eles precisam ser eletrodos feitos de metais puros, como ouro, platina, né, metais nobres, para que eles não se oxidem e para que não interfiram, né, não haja perda de eficiência do sistema. Né? E metais nobres a gente sabe que são caros, né? Então essa é uma desvantagem. Hoje em dia, o custo de implementação e de operação dessas células a combustível também é muito alto. Porém, se a gente pensar no futuro, cada vez que elas forem mais utilizadas, esses custos vão diminuindo, porque tanto a tecnologia para essa implementação, quanto o número de empresas especializadas nisso vai aumentar, então esses custos vão cair com o passar do tempo. Um outro problema, que ainda é um problema que preocupa, é o transporte e armazenamento de hidrogênio, né, que é o principal tipo de célula combustível, porque ela tem uma eficiência muito grande e também porque não polui. Né? A célula de hidrogênio ela só produz água como produto. Porém, hidrogênio, como a gente sabe, ele é explosivo. Né? Então, um carro, por exemplo, que tem um tanque de hidrogênio pode causar um problema caso tenha uma colisão, alguma coisa do gênero, e pode ocorrer uma explosão. Então, existe também muita pesquisa quanto ao tipo de tanque ou como pode ser armazenado esse hidrogênio de uma forma que ofereça menos riscos para risco de explosão ou de combustão de uma forma geral. Os combustíveis usados nas células a combustíveis, independente do tipo, precisam ser também de alta pureza, né? Então existe ali um custo para a produção desses combustíveis, que também torna mais caro do que os combustíveis que a gente usa, por exemplo, no motor a combustão, num carro. Tá? E um outro problema que é bastante importante, que são os interesses econômicos ligados aos combustíveis fósseis. Né? Para a gente pesquisar, para a gente investir em pesquisas de combustíveis alternativos, a gente precisa diminuir o investimento ali nos combustíveis fósseis. Né? E a gente sabe que existe uma indústria muito forte por trás desses combustíveis fósseis, né? As indústrias petrolíferas economicamente são muito importantes, então nem fazer pesquisas de uma forma geral em formas alternativas de energia é também uma forma de lutar contra esse monopólio dos combustíveis fósseis, e essas empresas não querem isso. Né? E a gente sabe que essas empresas são muito poderosas porque elas detêm muito dinheiro e a gente sabe que o mundo é movido por dinheiro. Né? Então, esse é também um problema, mas cada vez mais, se a gente pensar no futuro, a quantidade de combustíveis fósseis disponível está diminuindo e a quantidade de possibilidades de combustíveis alternativos cada vez vai aumentando mais. Vai ter uma hora que a gente não vai ter como continuar utilizando combustíveis fósseis nessa quantidade que a gente usa, a gente vai ter que diminuir, e outros combustíveis, outras formas alternativas de gerar energia vão ser cada vez mais comuns. E as células a combustível, principalmente a célula de hidrogênio, é um candidato forte aí para ser bastante utilizado nos anos vindouros. Tudo bem, gente? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre as células a combustíveis. A gente conversa aí durante as videoaulas, a gente discute um pouco essas questões envolvidas e a gente faz também os exercícios dessas aulas ali na apostila. Beleza, gente? Então, espero vê-los nas aulas ao vivo aí durante a semana e é isso. Aquele abraço para vocês.